Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre o teste da razão. Você vai ver aqui o teorema que você vai ter o enunciado para esse seu teste da razão e você também vai ter a demonstração dele, além de um exercício envolvendo o teste da razão. Então vamos lá, olha só, vamos começar aqui com a definição. Já coloquei aqui para a gente poder adiantar o serviço, né? Então você tem uma série, lembra que uma série é uma sequência de somas, e ela é composta de tal forma que cada uma dessas parcelas dessa soma, né? Lembra que o nosso SN, ela vai ser um somatório desse índice K indo de P até N, e esse carinha aqui, ó, que é a parcela da soma, vão ser positivos, né? E suponha que você tirando o limite, quando K vai para mais infinito, da raiz késima de A sobre K, né? Ou melhor, da AK, né? Isso vai dar um certo C. Ok. Se esse número C for menor do que 1, o que o teste da razão vai dizer é que é convergente àquela série. Se esse C for maior que 1, ou se for mais infinito, o que vai dizer o teste da raiz é que é divergente. E se esse C for igual a 1, você não pode falar nada. Você vai ter que usar um outro teste para poder decidir se aquela sua série é convergente ou divergente. Beleza? Vamos ver a demonstração desse teorema aqui, né, que dá o teste da raiz. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu curtir e também inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Quando eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos. E se você quiser ajudar o professor que ele ajuda, faça um Pix, lá na descrição tem o link, tá? Então olha só, vamos ver a demonstração de por que o teste da raiz, toda hora fala o teste da razão, né? Foi um teste que a gente já viu antes. Por que isso aqui funciona, né? Então vamos lá, olha só. Então nós temos uma certa sequência, uma certa série, né, que é uma sequência de somas. E aí você vai ter aqui um certo índice K, começando num P, né, um P inteiro, indo até mais infinito. E aí você vai ter o AK. Além disso, você tem um limite daquele nosso AK, certo? Quando o K vai para mais infinito, você tem um limite desse AK, a késima, a raiz késima, dando um certo C. E esse número C é menor do que 1. É tudo que a gente tem aqui na primeira parte para a gente poder usar, né? Bom, se esse número C é menor do que 1, o que acontece aqui, ó? Digamos que aqui está o 0, digamos que aqui está 1. Lembrando que cada cara desse aqui, ó, AK é positivo, né? Que fala lá no enunciado do teorema, né? Para um certo índice, a partir de um certo índice P, todos são positivos, né? Então, olha só. Se esse C ele é menor que 1, né? E é positivo, ele vai estar em algum lugar aqui entre 0 e 1. Digamos que esteja aqui, certo? Aqui esteja nosso C. Então, entre o C e o 1, você vai ter outros números reais, né? E em particular você vai ter um certo C0, digamos assim, ó. Digamos que aqui nós temos um certo C0, tá bom? Beleza. Quando você tem esse K indo para mais infinito, da raiz késima de AK, dando C, né? Significa que quanto maior for o seu K, mais próximo esse raiz késima de AK está do C, né? Então, digamos, quanto mais você vai aumentando aqui o seu índice, é como se esse K, esse seu, vou botar aqui, ó, digamos, ó, cada vez mais vai se aproximando, né? Cada vez mais chegando perto aqui do seu C, né? Quem que vai chegando perto? A raiz késima do termo AK, conforme você vai crescendo esse K, certo? Então cada vez vai ficando mais próximo aqui do C. Bom, mas quanto mais próximo ele ficar do C, ele vai se distanciar aqui do C0, né? Ou seja, para algum índice K aqui, que vai ser maior do que um certo índice K0, né? Uma certa posição K0, o que vai acontecer? Esse nosso AK, né? Que você tem aqui, ó, desculpa, né? Esse nosso AK, a raiz késima dele, vai estar menor do que C0, né? Porque, ó, lembra, C0 é um número entre C e 1, ok? O seu raiz késima de AK está cada vez mais chegando perto do C, né? Que é o que está dizendo aqui no limite. Então você vai ter uma situação com essa em algum momento, onde o seu índice K vai ser maior que um certo K0, né? Bom, mas se você tiver isso aqui, você pode elevar ambos os lados aqui a K, vai elevando ambos os lados da desigualdade a K, não vai alterar o sentido da desigualdade. Você vai poder simplificar aqui esse potência K com essa raiz de índice K. Aqui dentro o seu K e AK são números positivos, né? Então você pode só colocar o seu AK aqui, menor do que, e aqui um certo C0 elevado a K. Beleza? Então o que acontece aqui? Se cada valorzinho desse aqui, né, é menor do que cada valorzinho desse daqui, tirando o somatório, né? Digamos que a gente tira o somatório dos dois lados aqui, ó. Vou tirar o somatório dos dois lados, né? Então vou ter um certo AK. Lembra que isso aqui tudo eu estou fazendo para um certo K maior do que K0, né? Então vamos botar um certo... Eu vou botar aqui começando no K0, tá? Indo até o P,
tá? Então veja que o índice P, aqui eu comecei no K0, podia ser K0 mais 1, né? Mas enfim, vamos botar o K0 aqui. O primeiro termo não faz diferença, a gente tem que sempre preocupar com o que acontece no final da série, né? Não com o início, né? Nas somas iniciais, nas somas parciais iniciais. Mas enfim. Então eu vou tirar aqui o somatório também, do K começando em K0, do nosso P, do nosso C0K. Beleza? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Olha só. Essa nossa série que apareceu aqui, ó, ela é uma série de potência, né? Ela, na verdade, é a soma dos termos de uma PG, né? Porque você tem aqui uma base, que no caso é C0, elevado ao K, né? Então, você vai ter, por exemplo, C0 elevado a, sei lá, digamos que o K0 fosse 3, né? Então, você vai ter C0 elevado a 3 mais C0 elevado a 4. Depois C0 elevado a 3 mais C0 elevado a 4 mais C0 elevado a 5. E assim sucessivamente. Então, você vai ter uma soma de uma PG. Onde a razão dessa PG, que vai ser essa C0 aqui, ó. Lembra que esse C0 aqui, ó, que eu vou até marcar aqui com outra cor. Esse C0, ele é menor do que 1, né? Menor do que 1 e maior que 0, né? Ele está entre 0 e 1. Vamos lembrar aqui da nossa reta real ali, né? Então, ó, ele é um número que está entre ali, ó, 0 e 1. E eu sei que nessa condição, essa nossa série aqui, né? Ela é convergente. A gente já sabe disso. A gente já estudou séries de potência. Convergente. Certo? Então, olha só. Pelo teste da comparação, que a gente também já estudou, se essa da série ela é convergente e essa outra é menor do que ela, então essa daqui também tem que ser convergente. Certo? Que é a que a gente quer, né? Convergente. Ah, professor Aquino, mas aqui essa sua série está começando no índice K0, enquanto que a minha original começava no índice P. Não tem problema, porque os primeiros índices aqui, ó, vai ser uma certa soma, que vai ser um certo número finito, né? Não vai importar, porque o que importa mesmo para decidir se é convergente ou divergente é o que acontece na cauda, que a gente chama lá da nossa série, não no início, né, das somas parciais. Então o que você vai ter é que essa série ela vai ser convergente, dado que esse C, que você calculou lá o limite, dê um número menor do que 1. E está aqui a justificativa. Ok. E por que vai ser divergente quando for maior do que 1? A ideia vai ser análoga. Ó. Vai ser assim, ó, a ideia. Olha só. Se você tiver um C maior que 1, agora a situação vai ser assim. Ó. Aqui está o seu 0, aqui está o seu 1 e aqui vai estar o seu C. Não é isso? O seu raiz késima de AK, né, está se aproximando cada vez mais de C. Então ele está aqui se aproximando cada vez mais de C. O seu raiz késima de AK. Meu A não ficou bonito. Raiz késima de AK. Bom, mas se esse número C ele é mais do que 1, então tem um outro número C aqui entre o 1, um número real, né? Entre 1 e o C. Digamos o certo C0. Aí aqui você pode pensar assim, digamos que o seu C fosse 1,1. O seu C0 podia ser 1,01. Digamos que o seu C fosse 1,01. Então, o seu C0 podia ser 1,001. Percebe? Então, qualquer número C que você me der real maior que 1, você consegue um outro número C real também, que no caso eu estou chamando aqui de C0, que vai ser mais do que 1 e menos do que C. Beleza? Tá bom. Então, o que vai acontecer aqui agora na situação? Para índices K maiores do que um certo K0, o que vai acontecer é que você vai ter o seguinte: a sua raiz késima de A elevado a K vai estar maior do que aquele seu certo C0. Ó, porque a sua raiz késima de AK está pertinho aqui de C. E aí esse C0 está aqui, ó, então vai ter algum momento onde você vai ter um índice para o qual a partir dali o nosso C0, né, ele vai estar menos do que o nosso raiz késima de AK. Ou, falando o contrário, nossa raiz késima de AK vai estar maior do que o nosso C0. É o que está feito aqui graficamente, né, para a gente ter a noção. Aí, de novo, se eu elevo o valor AK aqui em ambos os lados, vou poder simplificar, porque esses valores aqui são positivos, lembra disso? Então, você vai ter AK vai ser maior do que C0K. Cada uma das parcelas aqui sendo maior do que C0K, a gente vai tirar o somatório aqui em ambos os lados. Então, vou tirar o somatório desse lado, vou tirar o somatório desse lado. Aqui eu vou botar um K começando... Eu posso começar do próprio P, né? Porque eu já falei que não importa o que acontece no início da série, o que importa mais é o que acontece no final. Então, eu vou botar aqui o nosso K0, que é o que a gente fez aqui na nossa hipótese, né?
e aqui um certo P, né? E aqui também um certo K0, né? Começa do índice K0 e até o certo P. Ora, aqui nós temos agora uma PG, né? Lembra que isso aqui vai dar uma progressão geométrica, né? A soma dos termos de uma projeção geométrica. Isso aqui vai dar uma série de potência, né? E a série de potência não, gente. É série geométrica. Eu falei série de potência da outra vez. É série geométrica. Tem que tomar cuidado com isso. Então o que acontece? Olha só. Esse daqui ele vai ser divergente. Por que vai ser divergente? Porque a sua base ali, que é o C0, é um número maior do que 1. Lembra que esse C0 que está aqui, ó, esse C0, ó, ele é maior do que 1. Então, numa série geométrica, quando você tem a sua base aqui maior que 1, ela diverge, tá? Ora, se você tem essa daqui maior do que essa, e essa já é divergente, então essa daqui também tem que ser divergente. Isso é teste da comparação, né? Então, essa daqui, ela é divergente. E aí, claro, se essa que começa com índice K0 é divergente, a outra que começa com índice P também vai ser divergente. Porque você só vai somar uma partezinha inicial aqui, né? Ou seja, uma coisa que vai divergir, ou seja, que vai para mais infinito. Você soma mais uma parcelazinha aqui, continuando para mais infinito do mesmo jeito. Então, quando o seu K, o seu limite da raiz késima do seu AK te der um número maior que 1, vai divergir. Beleza? Então, fizemos aqui a demonstração de por que o teste da raiz funciona, tá? Agora, vamos fazer um exercício para a gente poder ver isso daqui, né, aplicado. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui e vamos para o exercício. Lembrando que se você estiver achando rápido, você pausa a videoaula, vê lá as continhas e tendo dúvida, coloca na seção de comentários, não tem problema, a gente responde, tá? Então, olha só. Vamos agora verificar se essa nossa série aqui ela é convergente ou divergente, tá? Esse nossa potência aqui, ó, 5 elevado a k, ele atrapalharia a gente a poder resolver. O teste da raiz serve justamente em situações como essa. Então, uma maneira de você reconhecer que vai usar o teste da raiz é quando você tem algo desse tipo, né? Porque o que acontece, ó? Primeiro vamos notar que esses nossos... cada índice desse aqui, ó, quando o k começando em 0 até o nosso pzinho aqui, né, que é o índice inicial, é 0. O primeiro termo vai ser 0, porque vai ser 0 elevado a 5, dividido por 5 elevado a 0, né? Então vai dar 0 sobre 1, que é 0. Depois você vai ficando 1 elevado a 5, dividido por 5 elevado a 1, 2 elevado a 5, dividido por 5 elevado a 2, e assim sucessivamente, né? Mas o que importa é que cada termo desse aqui é positivo, tirando o primeiro que é nulo. Então já é a primeira coisa que a gente tem que observar. Uma outra coisa também agora é fazer o limite, quando o k vai para mais infinito, dessa nossa raiz késima do nosso AK, né? Esse nosso carinha aqui é o nosso AK, ó. E esse rapaz aqui, ó, que vai ser o termo geral de cada parcela da soma, né? Então vai ser o AK. Então vou botar ele aqui, ó. K elevado a 5 dividido por 5 elevado a K. Ok. Bom, mas a késima raiz de K elevado a 5 sobre 5 elevado a K vai dar a mesma coisa aqui. Limite, K indo para mais infinito de... Bom, aqui em cima eu vou ficar com a raiz késima de K elevado a 5. E aqui embaixo, olha só, o que vai acontecer? Quando você tirar a raiz késima de... Vou até aqui escrever, né? Você vai ter a raiz késima de 5 elevado a K. Então, se você tem a raiz késima de 5 elevado a K, você vai poder simplificar isso aqui, né? E você vai ficar assim, ó. Limite de K indo para mais infinito. Meu mais infinito tá feio, hein? Mais infinito de késima K elevado a 5. E aqui fica 5. Ok. Bom, como aqui está dividindo por 5, é constante, a gente pode tirar do limite. Então vai ser 1/5, né? E aqui é como se fosse 1 vezes isso e 5, né? Então você tira 1/5 aqui. Então 1/5 vezes o limite, quando o k vai para mais infinito, da raiz késima de k elevado a 5. Tá? E esse limite agora, quanto é que dá? Bom, não sei. Como é que eu resolvo? Como é que eu acho esse limite aqui, né? Intuitivamente, né, dá pra gente perceber o seguinte. K elevado a 5, tirando a raiz késima, transformando radiciação em potenciação, isso seria K elevado a 5, K elevado a 5 sobre K, né? Você converte aqui, ó, isso aqui vira o denominador, que era o K, isso aqui vira o numerador, que é o 5, e aí você converte a raiz, né, um radical, em uma potência. Quando o K vai para mais infinito, né, ou seja, quanto mais K vai crescendo aqui, ó,
mais esse terminho aqui que está na potência vai para zero, né? Porque se o denominador cresce e o numerador é constante, igual a 5, então isso aqui vai cada vez mais ficando perto de zero. Então aqui vai ser cada vez mais um número grande, que é o k, elevado ao zero. Então isso dá uma suspeita para a gente que ele vai se aproximar de 1, mas a gente tem que conferir isso, né? Tem que ver se realmente é isso. Então para fazer isso aí, se você não está sabendo fazer esse limite, né? Para calcular, uma opção é o seguinte. Então digamos que você tem um certo valor para esse limite, quando k vai para mais infinito, da raiz késima de k elevado a 5, k elevado a 5, digamos que esse limite te dá um valor, sei lá, o resultado desse limite seja um certo valor, vou chamar de m, tá? Você chama da letra que você quiser aí, só não pode chamar da letra k porque você já usou aqui, né? Então um certo m, tá? Se eu tiro o logaritmo natural em ambos os lados, como isso aqui vai ser um limite, e eu definisse essa função aqui seria uma função contínua, né? Então, isso aqui no final das contas, tirando o logaritmo natural em ambos os lados, né? Olha só, esse logaritmo natural poderia entrar no limite. Aí é regra de limites quando você está fazendo uma composição, né? Então vai ficar ln da raiz késima de k elevado a 5. E lá de cá, ln de m. Certo? Beleza. Bom, isso aqui vai ser o que, né? Lembrando que você pode pegar essa nossa raiz aqui, né? Como eu já tinha falado antes. Esse nosso radical aqui. Lembrando que você pode colocar como sendo 5 não, né? K, que é o que está dentro aqui, elevado a 5 dividido por K, né? Que lembra que esse 5 vira o numerador e esse K vira o denominador, quando você converte um radical em uma potência, né? Então, usando regra de logaritmo, o que vai acontecer com aquele índice, essa potência aqui, 5 sobre k? Bom, usando regra de logaritmo, a gente sabe que se você tem logaritmo, né? No caso aqui é ln, né? Se você tem ln de um certo x elevado a n, né? O que acontece com esse n aqui que está na potência? Ele pode descer multiplicando o resultado do logaritmo, né? Então fica n que multiplica o logaritmo de x, né? No caso aqui é logaritmo natural. Então essa é a regra que a gente vai usar aqui, ó. Esse índice 5 sobre k vai poder descer, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 sobre k, tá? Aqui vai ficar, quando você pegar esse 5 sobre k descendo, vai sobrar um k aqui, né? Ou desculpa, um k não, né? ln de k, certo? E lá de cá você tem um ln de m, né? Você quer descobrir. Então ficou desse jeito, tá? Bom, agora o que é que você tem? Você vai ter o limite, quando k vai para mais infinito, de... Esse 5 é constante, você pode tirar do limite. Aqui vai ficar limite não, vai ficar ln de k, ln de k dividido por k. E agora, quanto é que dá esse limite aqui? Bom, k vai para mais infinito, quando k for para mais infinito, o ln de k também vai para mais infinito, então você tem uma fração onde o numerador vai para mais infinito e o denominador vai para mais infinito. Você pode usar a regra de L'Hopital aqui, nesse caso aqui, para poder resolver. E usando a regra de L'Hopital, a gente sabe que isso aqui vai ser o limite, quando k vai para mais infinito, de a derivada do que aparece no numerador, então vai ser ln de k, vou botar aqui, ó, ln de k, você vai tirar a derivada disso que aparece no numerador e vai tirar a derivada do que aparece no denominador. Cuidado para não aplicar a regra da derivada aqui de quociente, não é o caso aqui. A gente não está derivando toda essa função que seria dada para essa fração aqui, né? Está derivando o numerador e o denominador para poder aplicar a regra de L'Hopital, né? Então, conserva o 5 ali, vai ficar limite, quando k vai para mais infinito, de a derivada de ln de k é 1 sobre k. Deixa eu botar mais para cá. A derivada de de ln de k é 1 sobre k. A derivada de k é 1. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 5 vezes o limite, quando k vai para mais infinito, de 1 sobre k. Dividido por 1, se eu pego um número e divido por 1, vai dar esse próprio número. E agora o que acontece, ó? Se k vai para mais infinito, né? O que acontece com essa fração aqui? Denominador indo para infinito, numerador é constante, então o resultado da fração vai para zero, né? Então essa parte toda de k, ó, ele vai para 0 vezes 5, né? Então vai para 0, certo? Então significa que o limite, que é essa parte k, né? Que você estava tentando calcular, ele deu 0. E lembra que ele é igual a um certo ln de m, né? Então o que você obteve ali foi o seguinte, ó, que o seu ln de m, né,
que é o que está desse lado, tem que ser igual a zero, né? Ó, porque esse lado de cá você obteve que é zero, ó. Quando você fez as continhas ali, ó, esse limite todo aqui deu zero. Isso aqui, ó, ele foi para zero. Então, lá de lá, né, nosso ln de m tem que ser igual a zero, né? E aí, se o ln de m dá zero, quanto é que é esse m? Esse m tem que ser o E. Por que, professor Aquino? Bom, não, desculpa, gente, que é o que? Tem que ser 1, tá? Por que, professor Aquino? Porque vamos lembrar que logaritmo de um certo a na base b é igual a c. Por definição, isso significa que a é igual a b elevado a c, né? Você pega a base aqui e eleva o valor que você está dando ali. No caso, como você tem ln de m, né? ln de m é a mesma coisa que você ter o logaritmo do m na base e. Você está falando que é zero, então o logaritmo de m na base e é igual a zero, tá? Então o nosso m tem que ser igual a e elevado a zero. Se eu pego o número e, número de Euler, né? 2,71, 72, né? Um número irracional. Elevo a zero, né? Um número real elevado a zero. Se esse número real não for o próprio zero, né? Dá 1. Então por isso que esse m aqui deu 1. Ou seja, né? Veja, isso tudo foi para chegar naquele limite, né? Se você não sabia resolver aquele limite, agora você tem, né? Que esse limite aqui, ó, deu 1. Essa parte aqui, ó. Esse limite aqui deu 1. Então, se aquele limite ali deu 1, multiplicado por 1/5 vai dar 1/5, né? 1/5 vezes 1 é 1/5. Bom, e aí finalmente, como você obteve um valor, né, que é menor do que 1, né? Ou seja, se isso aqui fosse o valor c, né, que a gente tinha falado lá no teorema, né? Se isso aqui fosse o valor c, veja que ele é menor do que 1. Então, pelo teste da raiz, a gente vai poder dizer que essa série aqui ela é convergente. Veja que o maior trabalho foi o cálculo do limite, né? Aí vai depender de como é que está sendo a cobrança aí, né? Se você já poderia daqui já dizer que isso aqui daria 1 quando você fizesse aqui, né? Dando uma explicação mais informal. Mas eu acho que dependendo de onde você estiver fazendo, você vai ter que resolver esse limite mesmo para poder calcular e dizer como é que é o valor dele, né? Foi o caso aqui, ó. A não ser que te dê uma tabela de valores para limite, né? Mas enfim, de alguns limites já pronto. Então você vai ter nessa situação aqui esse valor. E aí, claro, essa nossa série ela vai ser convergente por causa disso. Porque pelo teste da raiz, deu menor do que 1 o limite da raiz késima daquele termo AK. Belezinha? Agora que a gente fez esse exercício, eu vou deixar um outro para você treinar, que é esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse exercício, olha só. Mudei só um pouco, né, a nossa série ali. Eu quero que você veja se é convergente ou divergente. Utiliza a mesma ideia que eu fiz na videoaula. Lá na descrição do vídeo eu vou colocar a resposta, tá? Bom, se você chegou até aqui e não deixou o seu curtir, deixa aí. Se você não tiver inscrito, inscreve-se. Você tenha certeza que as minhas videoaulas vão ajudar você, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.